Seja muito bem-vindo ao seu curso de psicanálise clínica. Sou o professor Rogério de Souza e nós estamos trabalhando com você aqui a teoria psicanalítica. Agora, nós estamos na parte 2 e iremos trabalhar os teóricos freudianos, tá bem? Os teóricos freudianos. Na primeira parte, nós pegamos a teoria de Freud e nós, durante os 6 vídeos, vasculhamos os principais pontos da teoria freudiana do inconsciente e pós e junto com Sigmund Freud existem os teóricos freudianos, tanto aqueles que permanecem na linha dele, quanto aqueles que são os dissidentes e que levam a psicanálise para navegar em outros oceanos. A base da psicanálise continua sendo a investigação do inconsciente. Isso aqui é ponto comum para todos os psicanalistas. Agora, como chegar ao inconsciente, ou o que é o inconsciente, ou como fazer a interpretação daquilo que os pacientes apresentam durante as terapias, ou seja, as metodologias. Por isso que vão surgir aqui os desdobramentos do freudianismo, da psicanálise pelos teóricos freudianos, tá bem? E o primeiro dos teóricos que nós vamos estudar é Karl Abraham, médico, tempo de vida de 1877 a 1925, e ele é mundialmente conhecido como sendo o formador dos analistas. Além de ele ser médico, ele aproximou-se muito de uma amizade permanente com Sigmund Freud, e outros analistas foram formados com ele ou estudavam com ele, ficavam aos pés dele, liam os seus escritos e levavam adiante as suas pesquisas, tá bem? Ele foi o primeiro analista da Alemanha, por quê? Por causa que ele tentou, a princípio, manter o seu consultório nas proximidades onde a psicanálise estava surgindo, mas não tinha tanta audiência assim, mesmo por causa que fazer uma espécie de concorrência a Sigmund Freud seria muito assim que desleal ou desproporcional. Não iria ter tanta repercussão assim. Tanto é que muitos se afastaram de Freud, porque o próprio Freud parece que ele espetava as pessoas. O jeito dele falar, o jeito dele ser, o jeito dele propor, o jeito dele se impor, a sua intransigência, fazia com que Freud ele espetasse as pessoas que se aproximavam dele de uma tal maneira que ele conseguia manter uma espécie de jurisdição freudiana só para ele. Mas não impediu que Karl Abraham continuasse amigo de Freud, mas agora ele vai para a Alemanha e lá ele se torna o primeiro analista da Alemanha. Então, após haver conhecido Freud, permaneceu até a sua morte como um dos seus mais fiéis amigos. Troca de cartas, inúmeras cartas, diversas cartas, mas é troca mesmo. Não é aquele negócio só de perguntas e respostas, é uma análise de caso, caso a caso, situação a situação, é uma amizade, tá bem? E aqui nós vemos que ele desenvolveu importantíssimos estudos sobre melancolia, depressão e luto. Vamos dar uma olhada? Bom, no quadro que você vê aqui, nós queremos representar a melancolia. Nós aprendemos com Galeno, isso aqui na aula anterior, de que existem os 4 temperamentos, e entre os 4 temperamentos, um seria a melancolia, ou o temperamento melancólico. A pessoa ela é melancólica, predominantemente melancólica. Mas os estudos de Abraham, eles levam à compreensão de que a melancolia ela não é um estado existencial ad eternum, ad infinitum, permanente. A melancolia ela se desenvolve a partir de, e ela vai ter aqueles momentos em que ela se manifesta e os momentos em que ela se recalca, ela se deprime. A grande pergunta de Karl Abraham é o seguinte: a pessoa nasceu melancólica ou ela fica melancólica? E se ela nasceu melancólica, da onde que ela trouxe essa melancolia? E se ela ficou melancólica, o que é que dispara os estados de melancolia? Ou a partir de que fase da infância
Vamos lembrar isso aqui, é importante pressuposto para a psicanálise de que todo desenvolvimento neurótico ou psíquico, maníaco psíquico, maníaco depressivo, que vai se desenvolver depois da juventude até a idade senil, tudo está incubado por causa da infância. Primeira e a segunda infância, do 0 até os 12 anos de idade. Carl Abraham, juntamente com Sigmund Freud, eles vão falar da sexualidade infantil, não é a mesma sexualidade a partir da puberdade, da juventude, da vida adulta, mas já é uma sexualidade. E que nesse desenvolvimento precoce da sexualidade, essa precocidade da vida sexual, é ali que estão depositadas todas as bases para o desenvolvimento das neuroses e entre elas a própria melancolia. Karl Abraham, ele também admite que a melancolia ela é um quadro dentro da depressão ou uma predisposição para a depressão. Você tem a pessoa que ela fica deprimida, você tem a pessoa que ela fica depressiva e você tem a pessoa que cai em estado de depressão. Quer dizer, cada um de nós pode ficar deprimido por fatores externos a nós. Alguma coisa que vem de fora, uma notícia, uma situação, um problema, um desalento, uma frustração, nos coloca deprimidos. Agora, esse estar deprimido é uma circunstância quase que pontual. Tem um objeto externo, exterior, que nos faz identificar que é por isso que eu estou deprimido. É algo mais racionalizado. Agora, você pode ficar depressivo. Esse do deprimido para o depressivo, quer dizer, a melancolia está evoluindo. A melancolia ela veio, ela não estancou, ela permanece. A melancolia está chamando a sua atenção. Preste atenção em mim que eu estou aqui. Você não queria dar atenção para a melancolia, mas ela permanece, deixa você deprimido e de deprimido você fica depressivo. Evoluindo para o estado depressivo, quer dizer, o negócio demorou mais do que a gente imaginava que deveria demorar. Estou depressivo, mas ainda não estou em depressão. Consigo fazer algumas coisas, consigo reavaliar os meus planos, os meus projetos, as minhas metas, as minhas ações, as minhas decisões, as minhas escolhas. Eu estou depressivo, mas eu ainda não caí em depressão. Melancolia continua se desenvolvendo, agora já ganhou um espaço maior dentro da própria consciência, tá bem? Por que a consciência? Porque a pessoa entende de que ela não está no seu estado normal, como é caracterizado a partir dos 12 anos de idade. Quando a criança vence as suas ambivalências, sabe? Aquele amor e ódio, aquele apego e desapego, aquele nojo e aquela sensação de quero mais, de prazer. Quer dizer, depois que a criança vence a sua ambivalência a partir dos 11, 12 anos de idade, ela é considerada em estado normal. Até ali está atípico, está trabalhando tudo que a gente vai chamar de a evolução da libido. Agora, a melancolia está chamando a atenção, estava deprimido, fiquei depressivo, aumentou, as angústias que estão no inconsciente vão se avolumando, quer dizer, o inconsciente percebeu que ele tem um espaço no consciente, que ele conseguiu chamar a atenção do consciente. Nós explicamos aqui na primeira parte das nossas aulas de que as doenças da alma, as doenças psíquicas, elas tendem a se transformar em doenças psicossomáticas, elas precisam se exteriorizar. E para se exteriorizar, elas vão ter que utilizar o corpo. O corpo. Nós estudamos aqui o caso de alguém que pode estar sofrendo de terror noturno e a causa do terror noturno pode ser justamente o complexo de Édipo. Aliás, o complexo de Ícaro, de Édipo não. Édipo é outro complexo. Então, o complexo de Ícaro seria a fascinação. A fascinação é pelo quê? Pelo objeto de desejo. Ele conseguiu se apossar do objeto de desejo dele? Não. Como ele não conseguiu sublimar, ele recalcou. E como ele recalcou, o inconsciente calculou o seguinte: olha, eu tenho uma fascinação que não se desenvolveu.
E depois a gente fez aqui o estudo de caso que para que o inconsciente dissesse eu estou precisando me manifestar, conversar, eu vou dar uns chacoalhões nessa pessoa durante a noite. Aí ela sofreu do quadro de terror noturno. É uma tese, tá bem? É uma tese. É assim que a gente vai trabalhando com a psicanálise, criando hipótese, criando tese, tem estudos de caso, pode ser isso, pode ser aquilo. A gente levantou uma tese. Aqui a gente já está pensando, junto com Karl Abraham, a questão de por que, que a pessoa ela entrou em estado de depressão. Ela já entrou em estado de depressão, veja só. Agora ela travou as quatro rodas. Agora ela parou de funcionar. Agora ela já não faz mais, as pessoas vão ter que fazer para ela e por ela. Antes ela ainda fazia. Quando ela estava depressiva, ela ainda fazia, ela ainda mentalizava, ela ainda racionalizava, ela ainda se levantava, lavava uma louça, se levantava e ainda assistia um programa de TV, ela se levantava e ainda tomava um banho, porque ela estava depressiva. Mas agora ela está em estado de depressão. Pronto, a depressão tomou conta e as pessoas precisam fazer para ela e por ela. O inconsciente, que havia reprimido alguma coisa na infância, agora se manifestou agressivamente. Vai para onde? No seu consultório, na sua clínica. O, o que nos leva para os outros estudos que o Abraham desenvolveu também sobre o estado de luto. Nós estamos acostumados a pensar o luto como um fenômeno pós-mortem. É o que nós pensamos. Guarda-se o luto porque um ente querido morreu, faleceu. Agora, por quanto tempo que o luto deve se desenvolver, permanecer, ficar? Varia de cultura para cultura e varia de psique para psique também. Agora, dentro da psicanálise, o luto ele não é simplesmente um fenômeno pós-mortem, pelo ente que morreu. Ele é uma antecipação das preocupações com a morte, é o estado de morte. Você deve estar lembrado que nós falamos aqui sobre é, essa tríade que a psicanálise estuda, que é o impulso para a vida, o impulso para o amor, no caso aqui o amor erótico, sabe? A erotização, nós somos erotizados, é impulso, tá bem? E o impulso para a morte, quer dizer que há uma curva. Feita essa curva, chega no topo, aí depois começa uma decadência. Com a decadência vem a morte. Aí vem uma preocupação neurótica com a morte, vai ocupando o lugar. Você percebe que o Abraham ele vai linkando uma coisa com a outra. Agora, a pergunta do Abraham é a seguinte: quando que isso começou? Agora ou antes? Se foi antes, em que momento? É possível se prever em que fase da infância que está localizado a questão da melancolia, da depressão, do luto? A, a inquietação científica do Abraham leva ele a versar também sobre a demência precoce, que seria o mal de Alzheimer, também vai ser rebatizado. Essa demência precoce quer dizer, entende-se que o Alzheimer ele vai se desenvolver a partir da senilidade. A pessoa entra aí no que agora nós chamamos de melhor idade, ou chamamos da terceira idade. Quer dizer, agora a vida começou a partir aí de uma perspectiva dos 60 anos de idade. Existe uma busca, sabe, e também uma propaganda sobre o envelhecimento sadio, saudável, tranquilo, passar uma velhice com menos traumas, né, com menos medicação, com mais saúde. Existe toda uma terapia em torno disso aí e uma propaganda também da indústria para isso daí. É o que se entende. Agora, por que, que o Karl Abraham ele vai falar sobre a demência precoce? Você vê no quadro aqui. Quer dizer, lapsos de memória, quedas de memória, esquecimento. Esse esquecimento que é esquecimento de quem eu sou, esquecimento de quem você é, esquecimento do tempo de vida que nós estamos, uma dissociação, um anacronismo. Eu não consigo mais sincronizar o tempo que eu estou vivendo com o tempo que eu vivi.
a memória ela estanca, ela paralisa e ela revive as mesmas memórias como se o tempo não passasse. É um dos quadros de demência também. É um dos quadros de demência. Ele vai estudar também onde que começa isso, se tem uma origem endógena ou exógena, se é uma coisa que nasceu com a pessoa, uma predisposição, ou foi causado pelo sistema, pelo meio, pela sociedade ou por algum acidente. E por que que isso se manifesta em algumas pessoas e não se manifesta em todas as pessoas? Ou, se se manifesta em todas as pessoas, por que que a gente não percebe? Nós temos que falar do ato falho. O que que é o ato falho? Vamos associar o ato falho com a demência precoce? Porque eu estou falando de uma coisa e pensando em outra, aí de repente eu perco a minha concentração, mas eu não perdi a minha concentração. Eu continuo concentrado, só que eu trago do inconsciente, eu trago do arquivo morto um assunto que parece que não está tratado, ou então ele não está cauterizado suficientemente. Abraham continua seus estudos sobre esses assuntos. Você vê que tem que linkar uma coisa com a outra. Você se torna um especialista, consequentemente você começa a estudar todos os casos de doenças mentais que estão ligados um com o outro. E se existirem esses fatores exógenos, tá bem? Exógenos, entre eles está aqui o vício do álcool, o alcoolismo. O Abraham não deixou de fora, estudou sobre o alcoolismo com a seguinte pergunta: mais uma vez, existe uma predisposição genética? Vamos lá, vamos lembrar que a psicanálise ela eventa, tá bem? Ela eventa a memória genética, juntamente com as ciências como a neurologia, sabe? As ciências neurológicas, a própria genética ou a biogenética. Hoje o negócio está muito mais avançado do que no tempo em que os primeiros psicanalistas começaram a teorizar. Fala-se sobre a memória genética, quer dizer, mas ela eventa de que se os nossos progenitores, nossos genitores, nossos ancestrais eram dados à bebida, quer dizer, eram alcoólatras, a predisposição para que nós venhamos a desenvolver também o alcoolismo é muito grande. Mas como? Isso vem sendo trazido no inconsciente, está lá. A libido dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós se satisfaziam com a ingestão do álcool. Se satisfaziam e isso veio passando pelo nosso código genético, pela memória genética. Chegou até nós. Agora, está latente, está latejando, batendo dos lados, impulsionando, pedindo. Pela primeira vez a gente faz a ingestão de álcool. E o que acontece com essa memória genética? Ela ativa todos os processos de lembrança e se satisfaz de novo. Inconscientemente, você está linkado com seu bisavô, seu tataravô, seu tetravô, seu avô e seu pai, que gostavam de vez em quando, ou muitas vezes, se alcoolizar, beber, se embriagar bastante. É isso mesmo ou não? Dá para quebrar essa cadeia? É uma espécie de determinismo biológico? Você vê uma pessoa que ela não consegue parar de beber, só que ela não tem uma satisfação consciente de que a bebida está lhe causando prazer. Muito pelo contrário, muitas pessoas são levadas para o estado depressivo, melancólico, hipocondríaco, tristonho, porque bebem, mas não tem por compulsão, por vício, por necessidade, por dependência. Como não pode deixar de ser, o Karl Abraham, ele e Freud estão na mesma ilha. Se estão na mesma ilha, são os mesmos objetos de estudos e os mesmos desdobramentos de estudos, e cada um vai dar a sua contribuição para a psicanálise. E surge aqui o universo dos sonhos. O universo ele é o universo mesmo. Todo mundo sonha. Perguntamos: todo mundo sonha o tempo todo ou todo mundo sonha só uma parte? Os estudos da atualidade
dizem que nós sonhamos a noite inteira, ou durante o sono inteiro. A noite inteira é uma expressão. Você entra em estado onírico. Os mitos gregos, eles são, sabe, como os mitos de Homero, e Hesíodo também. Os mitos gregos, eles falam que existe o deus dos sonhos, sabe? O deus dos sonhos. Chega com seus dedos rosados e joga um pozinho no seu, no seu olho. Aí o hipnos, o sono, o hipnos, toma conta do seu consciente e você não tem como suportar, porque você está hipnotizado por um deus. Consequentemente, agora os deuses, eles alteraram o seu estado de consciência e os deuses podem invadir o seu mundo terreno através dos sonhos. Os mitos falam, por exemplo, de mulheres que elas são possuídas pelos deuses e os deuses copulam com essas mulheres, às vezes até em forma de animais. Por isso que daqui a pouco a gente está falando sobre os mitos, porque estuda-se os sonhos e estuda-se os mitos também. Mas isso aí é na mitologia. Aí quando a mulher ela acorda pela manhã, ela está grávida, e de quem que é o filho? Não é do marido, o filho é de um deus, de um deus. Quando aconteceu? Durante um estado onírico, porque os deuses confabulam contra a humanidade, porque a humanidade é para a diversão. Os mitos vão dizer, os mitos gregos principalmente, vão dizer que a humanidade são objetos animados pelos deuses para a diversão do Olimpo, porque o mundo estava muito ordenado, o mundo estava muito em ordem, muito monótono, muito comum, e os deuses criaram os bonecos de argila, criaram os homens, para que assim pudessem se divertir. Depois dividiram os homens em macho e fêmea, criaram conflitos entre os homens, tragédias entre os homens, para que assim, com muita sátira, com muito sadismo, com muita ironia, com muita malignidade ou maldade, ou muita amoralidade, eles possam lá no Olimpo ter um pouquinho de distração. Isso aí está dentro dos mitos gregos, tá bem? Eu tenho uma literatura aqui muito voltada para o estudo dos mitos, justamente porque a gente quer compreender. Agora, onde que se manifesta tudo isso? O Carl Abraham ele fala o seguinte: se manifesta nos sonhos. É isso mesmo? Bom, do ponto de vista da psicanálise, não é metafísico. É uma criação do inconsciente para manter um relacionamento, uma conversa psicossomática com a nossa consciência. Quer dizer, os impulsos do inconsciente alcançam o nosso estado mental de sono. Então, os impulsos do inconsciente transformam todo aquele repertório que ele encontra. Quer dizer, o inconsciente ele sai lá de baixo, sabe? A ideia é que ele está abaixo, né? Um subconsciente. Mas não é subconsciente, é só uma metáfora, tá bem? É o inconsciente. É aquele que não tem a lógica do estado consciente. É algo muito entranhado, muito interno, muito para dentro mesmo, sabe? Muito incluso, muito enclausurado. Isso é o inconsciente. Mas o que faz o inconsciente durante o estado onírico? Ele acessa as nossas memórias. Ele vai lá, ele passa pelo pré-consciente, ou o pré-consciente faz a ponte entre o inconsciente e as memórias. Aí o que acontece? O inconsciente dá uma vasculhada nas nossas memórias, ele começa a bagunçar o quarto. O inconsciente começa a bagunçar o quarto. Como assim? Ele vai pegando objeto aleatório. Ele pega um objeto, ele pega uma gaveta, ele pega uma meia, ele pega um travesseiro, ele vai bagunçando o quarto, ele vai andando pela casa e ele vai tirando as coisas do lugar, e ele vai no sofá, e ele vai na cozinha, e ele encontra pessoas. O inconsciente está bagunçando o consciente para ver se ele consegue montar o quebra-cabeça dele. E nós passamos a noite inteira em estado onírico e também sonhando. Estamos sonhando. Aí o que acontece? A gente vai guardar a última parte. Então, qual que é a última parte do sonho? Então, essa última parte é quando o inconsciente conseguiu montar o quebra-cabeça dele. E ele colocou uma coisa mais ou menos em lógica. Aí essa lógica é a que a gente chama de sonho. Mas e aquilo que estava antes? Quer dizer, o pré-consciente, antes de nós acordarmos, o que faz o pré-consciente? É a arrumadeira. O patrão está chegando. Chegando a hora de acordar. Põe tudo em ordem. Põe tudo em ordem, vai colocando os livros no lugar, o travesseiro no lugar, vai colocando as coisas no lugar, alguma coisa fica bagunçado. Você acorda de repente, alguma coisa, você tem uma última lembrança,
parte que ficou organizada do quebra-cabeça, meio anuviado, meio fantasmagórico, sabe? Meio sombreado, mas está ali uma história que foi contada pelo inconsciente para você utilizando seu próprio repertório de vida. Você não sonha com um desconhecido, tudo ali está dentro da sua memória, tá bem? E o pré-consciente já colocou um monte de coisa em ordem, você percebe, mas essa parte não cabe naquela parte, parece que eu tive dois ou três sonhos. É as peças soltas, tá bem? São as peças soltas. E o inconsciente voltou lá para o estado dele de impulso. É até aqui que a gente pode chegar. O que não pode ser ignorado é que Carl Abraham ele tem acesso aos mitos que não são apenas os mitos gregos, estuda os mitos da cultura mundial, da cultura universal. O que o Jung depois ele vai falar sobre o inconsciente coletivo que nós vamos trabalhar mais para frente. Por enquanto a gente vai ficar com esses mais próximos de Freud. E o Jung também estudou os mitos, também o Carl Abraham estudou muitos mitos. Os mitos seriam os arquétipos para a interpretação dos sonhos e para a interpretação dos psiquismos, da melancolia, do estado depressivo, da depressão, da tendência aos vícios como o alcoolismo. Nos mitos está a fonte de muita explicação para a psicanálise. Como ela é uma ciência livre do psicanalista, você tem toda a liberdade para poder estudar os mitos e interpretar os mitos ou trazer o repertório dos mitos para o seu consultório. É isso que o Abraham vai nos ensinar. Em casos concretos, quer dizer, dessa parte teórica, dessa parte de estudo, recebe ele muitos homens. E homens que sofrem de ejaculação precoce, com tantos problemas urológicos que o psicanalista pode estar ajudando os homens a se resolverem, existe a questão da ejaculação precoce. Isso aí, questão de 1 minuto ou menos, os homens chegam ao orgasmo pela simples excitação visual, uma excessiva sensibilidade ao toque na pele, o odor, o cheiro, o perfume, ou odores mesmo, sabe? Um pouco mais fortes. E a pessoa já está em estado de platô e chega à ejaculação. Ponto. Como tratar isso daí? Temos o fenômeno. Qual que é o fenômeno? Nossa tese, nossa teoria é que o fenômeno ele é psicossomático, ele está se exteriorizando, está dando sinais de fumaça. Ele está dando sinais de fumaça, mas aonde que começou? Base para a teoria psicanalítica. Começou entre os 0 e os 12 anos. Foi por causa da excitação precoce também, da poluição noturna, do estímulo mecânico precoce. É por causa de que tem alguma relação a masturbação com a ejaculação precoce? Se o homem se masturbar, ele consegue manter o estado de platô dele por mais tempo ou não? Ou é psicossomático? É algo do inconsciente. O inconsciente toma conta do homem durante a relação íntima e ali o inconsciente é que está tomando conta e não ele. Na consciência, ele não consegue controlar mesmo. Onde começou? É endógeno ou exógeno? Em que fase da infância? Na primeira fase ou na segunda fase? Aí eles vão dividir isso aqui em períodos, já eu estou trazendo para vocês. Espero aí que estejamos conseguindo elucidar muitos dos assuntos e também espero que a ilustração esteja ajudando você a perceber. Ó, o rapaz aqui em estado de angústia, né? Angústia, vergonha, estado depressivo. Se o homem sabe que ele não vai conseguir chegar para mais de 5, 10, 15 minutos, evita-se. Isso vai fazer uma frustração, e essa frustração é justamente porque a sua sexualidade não está bem resolvida. Isso é altamente dramático, né? Altamente dramático. Mas e as mulheres? Será que as mulheres sofrem de quê?
fonte, também a fonte de todos os mitos, de acordo com Freud e os freudianos, seria o complexo de Édipo. E no complexo de Édipo vai se falar sobre a castração, a autocastração de Édipo. Vocês vão lembrar que Édipo ele se castrou ou se emasculou, por quê? Por causa que ele descobriu que havia se casado com a sua mãe, inclusive gerando filhos nela, e que havia matado o pai. Você conhece na ocasião bem oportuna, nós vamos falar sobre o mito de Édipo, tá bem? Mas o complexo de Édipo, ele ressalta a existência da castração. E aqui o Carl, ele fala sobre a castração da mulher. Se o Freud fala que a mulher tem a inveja do pênis, quer dizer, ela gostaria de ocupar a posição existencial do macho, por causa do poder, por causa da força, por causa da influência, pela admiração que ela tem para com o macho. Aí vem a questão da inveja do pênis, mas o Karl Abraham ele fala sobre a castração da mulher. Quer dizer, a mulher ela passa por um processo em que a sua feminilidade, aí representada pela vulva, aí representada pela vagina, pela sua sexualidade, passa por uma castração, quer dizer, ela é podada, ela não consegue desenvolver toda a sua feminilidade, não consegue. Sabe que existe uma cultura entre africanos e essa cultura é justamente da circuncisão feminina. E nessa circuncisão feminina, o clítoris da mulher ele é retirado, é cortado. E justamente por quê? Para que essa mulher ela tenha a sua moral feminina rebaixada, de submissão ao macho. Bem, o psicanalista também estuda bastante antropologia, aliás, antropologia, psicologia, filosofia, direito, todas essas ciências que são acessórias aí ou que são independentes, o psicanalista estuda por causa que nosso objeto de estudo é o homem e o inconsciente do homem no mundo, não somente aqui em loco, mas nas sociedades e nos tempos. Bom, o Abraham ele desenvolve a questão da castração da mulher, essa inibição que elas têm, porque se o homem sofre de ejaculação precoce, as mulheres vão sofrer do que popularmente é chamado de frigidez. Popularmente, também se popularizou-se, embora que sexólogos e sexólogas, né, não falam em frigidez. Quer dizer, a mulher ela precisa ser trabalhada, tratada, para que esse seu estado de frigidez, uma coisa mais voltada para a sua frieza, não é uma frieza, não é uma frigidez. É porque não se descobriu ainda como essa mulher se excita, como que essa mulher se realiza como mulher no ato sexual e, consequentemente, a expansão para a sociedade. Eu vou fazer uma pequena pausa, tá bem? Para a gente poder passar para a segunda parte do estudo de Karl Abraham, porque aí eu estarei apresentando para vocês o esquema de Karl Abraham sobre a evolução da libido. O que ele vai dizer para nós? Karl Abraham ele vai dizer para nós que a libido aqui no seu estado de inconsciência, tá bem? Tem os seus impulsos. Vamos lembrar, impulsos para a vida, impulsos para o amor, inclusive o amor livre também, não o amor regrado, mas o amor em toda a sua máxima expressão, sem repressões. E os impulsos para a morte, todo tipo de morrer humano, tanto aquele que é antecipado quanto aquele que de fato acontece. Uma curiosidade. E aí eu vou guardar isso aqui para a segunda parte, tá bem? Espero você. Aí nós vamos falar a partir desse ponto sobre a evolução da libido, de acordo com Karl Abraham e o esquema que ele criou para nós.